Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Podcast. Para nós é um imenso prazer estar aqui junto com você para estudar a Palavra do Senhor. Esse é o 4º episódio e hoje nós vamos falar sobre se nós podemos duvidar da Bíblia. Se a Bíblia é de fato um livro confiável, né, escrito há tantos anos, será que ele se mantém íntegro desde que foi escrito, né, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás? Então hoje nós teremos o privilégio de ouvir do Senhor a respeito da sua própria palavra. Mas antes de mais nada, você que está assistindo a este programa, se ainda não estiver inscrito neste canal, clique aí no botão inscrever-se e assina e marca o sino de notificações para poder você não perder nenhuma programação, nem do Na Bíblia Podcast e nem qualquer outra programação transmitida através desse canal. Esse podcast também estará sendo transmitido via Spotify, com uma semana de atraso, né? Então o episódio que você está assistindo hoje você poderá ouvir na próxima semana, em deslocamento para o seu trabalho, para a sua faculdade, fazendo alguma atividade de casa, sem ter que ficar com a tela na mão, apenas com fone e aproveitando e estudando junto conosco. Estou aqui com os meus caros colegas. Boa tarde, Wendel, Aron, Julie, que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Boa tarde. Tema bem interessante, né? E aí, vamos estar comentando hoje sobre a Bíblia. Você sabe por que você deve crer na Bíblia? Pois é o que nós vamos estar comentando aqui. Se até hoje a gente baseou na Bíblia, né? Agora a gente tem que discutir se você realmente deve acreditar no que a gente está falando ou não, né? Sim. Será que vale a pena, Wendel? Vamos descobrir isso hoje. Eu quero mandar um abraço especial para a Emiliane, que deve estar nos assistindo. Ela não pôde estar conosco hoje. Estaremos em oração, continuaremos em oração por você e muito em breve eu tenho certeza que ela estará de volta aqui conosco. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração e pedir para que Deus nos ajude a entender as mensagens que Ele tem para nós hoje. Oremos. Querido Deus, te oramos e te agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve, Senhor. Te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e que Teu Santo Espírito faça presente, ilumine as nossas mentes e nos ajude a ouvir a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor falará conosco. Que o Senhor estenda essa bênção de maneira muito especial para todos os amigos que estão assistindo a este programa, também para a Emiliane, e que, para a honra e glória do Teu santo nome, eles possam sentir o poder do Senhor na vida deles. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro bastante interessante. A começar pelo próprio nome, né? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa conjunto de livros, né? Um agrupamento de livros. Então, uma biblioteca na mão, manual. Mas o que é bem interessante na Bíblia ela foi escrita há muitos anos, né? Por aproximadamente 40 autores que viveram em épocas diferentes, falavam idiomas diferentes, né? Ela foi escrita em 3 idiomas. Todo o Antigo Testamento, boa parte do Antigo Testamento escrito em hebraico, e uma pequena porção em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E o mais interessante da Bíblia é que ela trata dos mais diversos assuntos de forma atemporal e sem se contradizer, ainda que no início, lendo um texto isolado, fora de contexto, pareça que há uma contradição ali, mas depois avaliando de forma mais cuidadosa e outros autores, né, da própria Bíblia ali, a gente consegue compreender que, na verdade, existe uma plena concordância de Deus a respeito de todo o tema. E é interessante, Magno, porque é algo realmente divino. Porque são, como você citou, diversos livros escritos por diversos autores, de diversas classes,
faziam diversas coisas. Muitos deles não se conheceram, apesar de alguns terem vivido ali na mesma época, mesmo assim não se conheceram, e que falam sobre a mesma coisa, né? Eles ali escreveram coisas inspiradas pelo Espírito Santo que não se contradizem e que se completam de uma forma super coerente. Sim. Tem um exemplo que eu gostei muito quando estava estudando sobre esse tema, que foi o seguinte: escreva o início de uma história e dê ao seu amigo para continuar. E aí quando ele terminar, você passa para outro amigo, e aí para outro amigo, e aí para outro amigo. E no final você vai ver que a história tomou um rumo completamente diferente do que você tinha imaginado. Só que com a Bíblia não aconteceu nada disso. Apesar de ter ido para várias pessoas, escrito em coisas diferentes, em muitos anos de diferença, ela manteve a mesma coerência. E isso não é acaso, não é possível humanamente. É algo realmente divino. Foi Deus que inspirou a Bíblia. E ela tem um assunto em comum, desde o Gênesis até o Apocalipse, que é o Jesus, que é o próprio Jesus Cristo. Tanto o Cristo como Deus, como Senhor, como Salvador, né, como Redentor, o ministério de Cristo, o plano da salvação, o plano da redenção. Toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, trata desse personagem central. O teólogo Richard Davidson apresentou 7 argumentos que fazem a Bíblia um livro confiável, segundo a avaliação dele. E eu queria citar esses argumentos para que a gente também possa discutir um pouco a respeito. Primeiro, ele disse que a Bíblia é um auto-testemunho da própria Bíblia. Ele diz que existem mais de 1.600 ocorrências apenas no Antigo Testamento que afirmam que a Bíblia é a palavra do Senhor. Então ela não tenta convencer que ela é a palavra do Senhor. Ela afirma. O segundo argumento é a confiabilidade textual. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos de alguma parte ou de todo o texto neotestamentário, e a quantidade real de variações relevantes entre esses escritos é muito pequena. O que é que ele está dizendo sobre isso? Eu li numa matéria que em 1947 foi encontrado lá em uma das cavernas do Mar Morto alguns escritos, né, alguns tijolos cuneiformes, e dentre os itens que foram encontrados lá, eles encontraram uma porção de um livro que eles identificaram que era o livro de Isaías. E esse trecho foi comparado com a Bíblia hoje, né, com outras versões da Bíblia, e eles identificaram que não continha nenhuma divergência entre aquilo que eles encontraram em escavação com o que já estava em nossas mãos, o que já está em nossas mãos hoje impresso. Então esses 5.000 manuscritos que esse teólogo cita aqui, não há praticamente nenhuma divergência entre eles em relação à Bíblia. O que existe a Bíblia ela foi traduzida em diversos idiomas e em diversas versões. E nós sabemos que de um idioma para o outro, a ortografia e muitas outras coisas, as regras, né, gramaticais ali mudam. Por exemplo, no hebraico, se eu estiver errado me corrijam, mas até onde eu aprendi não tem vírgula. O texto ele é corrido direto, não tem essa separação como tem no português. No grego, algumas palavras que pra gente apenas uma palavra apenas uma palavra representa aquele sentido, no grego tem várias palavras que representam o mesmo sentido, como por exemplo, amor. Né? A palavra amor no grego ela tem 3 ou 4 palavras, eros, ágape, fileus, tem uma outra, que todas significam amor. Né? Claro, em contextos diferentes, mas todas significam. Então, para ele, a confiabilidade textual é um fator também preponderante para afirmar que a Bíblia é um livro confiável. O terceiro, a confiabilidade histórica. A arqueologia tem provado que a Bíblia é um documento histórico de alta confiança. Eu acabei de citar há pouco uma escavação de 1940, nos anos de 1940. A confiabilidade profética. 2 profecias podem servir de exemplo para este ponto. As profecias
a respeito da vinda do Messias, e as profecias de Daniel 2, que se cumpriram à risca. Então, tudo isso também foi profetizado na Bíblia. E, inclusive, algumas profecias, elas também têm a confiabilidade histórica. Sim, Porque nós podemos provar hoje que muitos realmente aconteceram. como a hegemonia do Império Romano, por exemplo. Sim. Né? Daniel, né? Daniel. E Nabucodonosor, Sim, A destruição não, do templo. destruição do templo. todas essas são prováveis. A confiabilidade científica. E aí ele argumenta que as afirmações feitas na Bíblia sobre a cosmologia, fenômenos da natureza, revelam uma notável confiabilidade das Escrituras. A Bíblia fala acertadamente sobre o ciclo hidrológico da Terra, lá em Jó, capítulo 30, versos 27 e 26, e sobre as correntes globais dos ventos, lá em Eclesiastes, capítulo 1, 6 e 7, dentre muitas outras afirmações sobre a ciência. O sexto ponto, a confiabilidade teológica e espiritual. A unidade e a consistência dos temas ao longo da Bíblia são impressionantes, considerando o período do processo da sua escrita, de aproximadamente 1.600 anos e de mais de 35 autores. E por último, o sétimo argumento, é a experiência espiritual e o testemunho do Espírito Santo. Isso aqui, para mim, só esse argumento Já seria valeria. válido, né? Segundo ele, o Espírito Santo fala pessoalmente ao coração da pessoa, confirmando sua fé e reforçando todas as outras evidências das Escrituras. E aí, o que eu penso? Você pode estudar matemática, inglês, física quântica, você vai se tornar até um doutor, mestre, especialista no assunto, e esse conhecimento ninguém vai tirar de você. Mas se você tomar a decisão de estudar a Bíblia, ela vai transformar a sua vida. Nenhum outro livro tem esse poder. Eu esqueci de algum outro argumento aqui que poderia nos dar a confiabilidade a respeito da própria Bíblia. Eu não diria que você esqueceu, mas posso acrescentar alguns. A honestidade da Bíblia. Muitos argumentam que a Bíblia é um livro forjado, que foi baseado em outras religiões, mas ela é extremamente honesta. Chega a ser dolorosa, porque em muitos textos, por questões ortográficas, ela aparentemente se contradiz. Se você não tiver um estudo aprofundado sobre o contexto, você pode acabar se perdendo. Por exemplo, a questão lá da época dos juízes, dos primeiros reis de Israel, que ela atacava os outros povos e mandava matar todo mundo. Existe um contexto, né, para que aquilo acontecesse, não simplesmente porque Deus é severo demais ou ríspido demais. Mas seria interessante para um outro momento esse assunto. Um deles, talvez a gente poderia só citar, é que existia a ideia de pôr fim ao mal, né, não deixar nem raiz nem ramo daquele povo ali, para que aquele povo futuramente não pudesse crescer com essa ideia na cabeça e se rebelar contra o próprio povo. Essa é uma e das até um pouquinho ideias. mais complexo, já que você citou, é uma questão até de misericórdia. Porque uma vez na guerra todos os homens foram mortos, aquelas pessoas ficariam sem provisões. Também. Então existe até esse, porque parece estranho para a gente pensar assim, mas era comum para aquela época. A preservação, como ela se manteve, sendo o livro mais perseguido da história da humanidade, e ela até hoje está aí como o livro mais vendido do mundo. Cristo por si só é uma revelação profetizada no Velho Testamento, se cumpriu e a história está aí afirmando. E eu acho que isso, além do que você já falou, é isso mesmo. Eu acho que a Bíblia é a ferramenta que nenhuma outra religião tem. Ela é completa no sentido de afirmar a história, tanto como na filosofia, como na profecia. É um conjunto de complementos que eu acho que nenhuma outra religião tem. Essa ferramenta que nós temos para nos ajudar a crer. Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Por que a Bíblia ela é tão... Por que é que as pessoas resistem tanto à Bíblia? A se dedicar a estudar. Eu lembro muito bem que em alguns... Se não, acho que foi o primeiro episódio que nós gravamos, não lembro.
bem, que nós lemos o relato aqui do Nando Reis, Sim, foi o primeiro. e na sequência o escritor ele fez esse comentário que tantas pessoas que empregam esforços em criticar a existência de Deus, isso vale também para a Bíblia. Tantas pessoas que criticam a Bíblia, a sua veracidade, confiabilidade, se depusessem tempo para de fato estudar a Bíblia, será que essas pessoas não mudariam de opinião a respeito dela? Então, olha que interessante, porque eu trouxe aqui um relato de um doutor, provavelmente dos Estados Unidos, né, pelo nome, Greg Lehman. É bem conhecida essa história, porque ele era um ateu, e aí ele decidiu ler a Bíblia para confrontar os vizinhos dele que eram cristãos. E aí ele se converteu. E aí ele dá aqui uma frase, né, que está logo no título, você pode procurar a matéria no Google, que a frase que ele deu foi: Deus se revela a nós. Isso nós podemos voltar lá, sim, no primeiro episódio, onde falamos sobre a existência de Deus, porque justamente no comentário que o repórter que entrevistou o Nando Reis falou, ele fala, né, que as pessoas, elas debatem, elas não concordam com a Bíblia, mas elas não fazem o estudo de fato. E para mim essa história casou completamente, porque quando um ateu decidiu ler a Bíblia com o intuito de provar que ela é falsa, ele se converteu. Eu acho que ele sempre simplesmente, talvez muito preconceito com a Bíblia, né? Primeiro que é muito comum te jogar um livro pela capa. E um livro com capa preta com o nome Bíblia talvez não seja o mais atraente. Realmente. É por isso que existem tantas versões hoje. Tantas né? versões. versões Essa hoje em versão dia. aqui é bonita, aqui, Muito toda bonita. pretinha aqui. Mas é muito comum também trazerem como histórias que foram colocadas juntas. Então, primeiramente, acredito que tem aquela porcentagem que pensa assim, mas são histórias, perda de tempo, porque eu vou ler algo que não existiu, uma história da carochinha. Já tem aqueles que talvez olhem o tamanho do livro, tem muita gente que é assim, né? Olha, nossa, mas esse livro é muito grande, não vou conseguir ler isso tudo não. Outros talvez desanimem pela linguagem, comecem a ler e se deparem com palavras difíceis e se desanimem. São tantos motivos que, quando a gente fala, parece pequeno, mas na hora, talvez para a pessoa pode ser imenso, né? A complexidade também, né? A complexidade, ou senão simplesmente porque em algum momento bateu com alguma crença da pessoa. Ela pode até ter começado a ler e quando bateu com algo que ela fala assim, opa, isso aqui está começando a ferir o meu espaço confortável. Então, mais fácil deixar pra lá do que continuar lendo. Eu acho que esse é um dos principais motivos. Hoje é muito comum a gente procurar religiões ou espaços que se adequem àquilo que nós queremos, né? Eu quero ter uma religião que permita que eu beba. Então eu não vou para uma igreja protestante, por exemplo. Eu quero uma religião que permita que eu, use uma túnica, uma túnica para lá. Então eu não vou para a igreja católica, não vou, as pessoas procuram muito isso. A facilidade. A facilidade, a conveniência, a realizar os seus próprios desejos, interesses. E claro que isso vai ser sempre um empecilho no coração daqueles que não são sinceros. E para mim o principal ponto disso aí é querer ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Não é um livro qualquer. A Bíblia não deve ser lida, a Bíblia deve ser estudada com o auxílio do Espírito Santo. Então, se você vai pegar aqui e fala, não, muito grande, ou não é atraente, ou já aconteceu tem muito tempo, aí você não vai conseguir entender o que a Bíblia quer dizer de fato. Você deve estudar e pedir orientação a Deus para que Ele fale através da sua palavra, que é a Bíblia. Eu, inclusive, pessoalmente, eu não faço esforço para ler toda a Bíblia em um ano. Sim. Eu leio no meu tempo, eu leio textos complementares que ajudam a ampliar ali o entendimento a respeito da Bíblia, algum livro que comente a respeito daquilo, algum escritor especialista no assunto. Claro que a Bíblia sempre vai ser a base, mas
eu gosto de fazer assim. Às vezes eu não leio nenhum capítulo completo. E às vezes eu leio mais de um, como por exemplo a história de Sansão. São 3 capítulos na Bíblia que relatam a história de Sansão lá em Juízes. Eu li os 3 de vez para pegar logo o apanhado, fechar a história. Alguns dá para fazer assim, outros não. E é interessante a gente fazer esse gancho que a palavra de Deus ela é tão cientificada que as próprias pessoas que escreveram elas tinham essa noção. Se você olhar, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, lá em capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala, né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, as próprias pessoas que estavam escrevendo a Bíblia, elas tinham completa noção do que elas escreviam, não era tirado delas, não eram elas que estavam pensando, mas era Deus que estava instruindo, e elas sabiam que iria perdurar. Queria perdurar por quanto tempo a humanidade necessitasse, nós teríamos a Bíblia aqui. Então, já é um primeiro ponto que a gente já consegue dizer, opa, então não é qualquer livro. Só que é o seguinte, você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre preconceito. Eu tinha preconceito com ele. Eu tinha. E vou dizer para vocês, para eu acreditar na Bíblia, eu tinha que ir fora da Bíblia. Tinha que pesquisar, tudo que ela afirmava, eu tinha que comprovar cientificamente, através de história. E quanto mais eu estudava lá, mais eu voltava para a Bíblia. Aí você vê, um livrinho desse que é escrito, acho que o Pentateuco foi mais de 4.000 anos, né? 4.000, já tinha norma de saúde, ele não existia nem medicina, já tinha norma de saúde. As constituições do mundo são diretas ou indiretamente baseadas na Bíblia, Sim. na questão dos mandamentos, das regras de sociedade. Então, aqui é um manual de instrução para o ser humano, né? A Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que porque jamais qualquer profecia dada por vontade humana, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Júlia leu um texto aqui de Paulo, e Pedro afirma isso lá na frente, e Paulo fala novamente em Timóteo, acho que 2 Timóteo 3,16, se eu não estou enganado, que ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Isso é 2 Timóteo 3, 16 3, 16 e 17. E aí, já dando esse start aqui, vamos ver alguns textos bíblicos, né? O que é que a Bíblia fala sobre ela mesma? Uma auto avaliação, né? Interessante, só fazendo um comentário aqui sobre essa parte de profecia, que você citou lá o que falou em 2 Pedro, né? Pedro. Agora, em Deuteronômio, olha só, lá no começo da Bíblia, Deuteronômio 18, 21 e 22. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então, nós podemos ver logo no começo da Bíblia que se uma profecia não se cumpriu, ela não é de Deus. E quantas temos na Bíblia que se cumpriram e estão se cumprindo? A Bíblia apresenta, se for de profecia, eu lembrei que a Bíblia apresenta 4 textos que falam do verdadeiro profeta. Um desses textos está em Deuteronômio, e tem um outro texto que fala a mesma coisa, que é a profecia dada pelo profeta, se ela não se cumprir, é porque ele não é o verdadeiro profeta. Ela fala também que em Isaías que o profeta ele tem 2 características, que é a lei e o testemunho. Se ele não falar desta forma, jamais verá alvo. Tem um outro texto de Mateus, eu não vou lembrar o capítulo agora, que Jesus fala que o profeta ele gera bons frutos, né? E tem um outro texto que vai falar sobre a idoneidade do profeta, aquilo que ele fala, se é de fato aquilo que ele vive. Então a Bíblia, assim, ela
foi escrita por profetas, mas ela mesmo deixa o alerta ali, olha, não é todo profeta, se esse cara não tiver aí de acordo, tá falando que azul é azul e depois lá na frente diz que é azul é rosa, ele não deve ser levado em consideração. E o mesmo vale para ela também, né? Sim. E tudo que ela falou se cumpriu. Se não tivesse se cumprido, a gente já ficava com a orelha em pé, opa, então. Não. Mas, claro que tem coisas que ela falou que ainda hão de se cumprir. Então a gente ainda tá aguardando. Mas tem coisas que ela já deixou claro e que já aconteceram. Então já é um respaldo dela própria para ela. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para não fugir do assunto. Que eu pergunto, existe alguma profecia que não se cumpriu na Bíblia? A segunda volta de Jesus ainda não. Não aconteceu. Pois é, mas tem algumas profecias que são condicionais. É por isso a importância de estudar a Bíblia. Eu abri aqui só para ilustrar. As profecias condicionais são aquelas que dependem da ação humana. Tipo Jeremias 18, versículo 17 e 8, diz assim: no momento em que eu, Jeová falando, falar acerca de uma nação ou reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, com a profecia de Jeremias e ultimato, né? Olha, se você não se consertar, eu vou lá e desço o sarrafo. Gênesis, né? O próprio Deus falou que se arrependeu de ter feito o homem e daria cabo de toda a criação, e o único que ele achou graça diante dele foi Noé e sua família ali, que por misericórdia eles foram preservados. Mas imagine a que pontos não já havia chegado o mundo, né, para Deus ter tomado essa decisão. Deixa eu aproveitar de novo, porque isso é muito... Fica à vontade. Essa questão de Deus se arrependeu, eu pegava muito nisso. Pô, se Deus se arrependeu, então ele não sabia o que ia acontecer e fez. Dá uma sensação de um Deus que talvez não seja tão... Não é no sentido de arrependimento, de remorso. Porque no sentido de lamento. De lamentar que o homem tenha chegado naquele nível. Mais uma vez voltando para a importância da tradução, da né? tradução. E do contexto, né? Do contexto. Esse é um dos principais ingredientes para se estudar a Bíblia da forma correta, que é o que a ciência chama de hermenêutica, que é você levar em consideração o contexto, qual foi escrito, a época, qual foi escrito, e em alguns casos cultura, idioma original. Nós falamos aqui, eu estou estudando, eu recebi uma oportunidade para estudar um curso abreviado de teologia, um curso de 2 anos pelo NASP, um curso em EAD, e nós tivemos uma matéria já de iniciação ao hebraico. Cara, é muito difícil, meu irmão. Meu Deus, é um negócio sem igual, porque é algo totalmente diferente do que eu já estou habituado a... Eu não fui acostumado a ser algumas coisas. Por exemplo, eles não têm palavras para expressar o que é abstrato. Para é tudo muito concreto. É tudo concreto. Tem um texto que eu, estudando com um colega, que é Bentes, ele pegou uma tradução do hebraico, que é o Salmo 23, capítulo 1, que na tradução do português está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa segunda parte da frase, e nada, dá uma conotação de que alguma coisa não faltará. Já no hebraico, não tem esse nada. É como se tivesse escrito: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem não vai faltar é o Senhor e não uma coisa, entendeu? Então, Magno, então você está dizendo que eu não devo estudar a Bíblia em português? Não estou dizendo isso, mas se você tiver condição de ter uma Bíblia, por exemplo, interlinear, o que é uma Bíblia interlinear? Você vai ler ela no seu idioma e ele vai ter o texto original em grego. Algumas você consegue ver o significado, porque a Bíblia ela é muito clara, qualquer pessoa consegue pegar e ler com o auxílio do Espírito Santo. Mas tem algumas informações que a gente precisa se aprofundar um pouco mais para poder... Ninguém lhe perguntou nada, mas para poder ter a plena compreensão.
Uma coisa que eu, quando eu cheguei aqui na igreja, que eu achei muito interessante, é que no meio do sermão, o pastor perguntava se alguém abre sua Bíblia em texto tal, aí a pessoa lia, quando a pessoa terminava, ele falou, alguém tem uma versão diferente? Aquilo me chamou muita atenção, porque é importante, Sim. né? Colocar, porque existem várias traduções e precisa saber realmente do que está tratando o texto. Vocês não vão conseguir ver daí, mas eu vou mostrar para os colegas aqui. Isso aqui são os tipos de Bíblia que eu uso para estudar. Isso aqui é um aplicativo de conversão do hebraico, aqui é uma Bíblia em hebraico, aqui é uma Bíblia em hebraico, aqui é um reversor contextualizado do hebraico e um outro aplicativo, Lingui, que tem uma tradução mais fidedigna do que o Google. Isso, Mário, o que é isso? Você é CDF? Não, isso é vontade de entender de fato o que Deus quer falar comigo. Para não ter dúvida a respeito daquilo que está escrito na Bíblia. Porque quem cria dúvida a respeito de Deus somos nós. Porque Deus é afirmativo. Sim. Ele não é interrogativo. Ele A Bíblia também não. A Bíblia não. Será que eu sou a Bíblia? Inclusive, perdão ainda, mas inclusive, a dúvida é uma coisa que as pessoas usam muito para criar mais dúvida em cima da Bíblia. Por exemplo, tem muita gente que questiona se o Sermão do Monte foi realmente no monte ou na planície. Se a cura do cego de Jericó foi na entrada ou foi na saída de Jericó. Pense. Tudo isso cria dúvida. E é incrível que realmente tem textos que às vezes dão a entender essa dúvida. Mas isso é um ponto que só prova a fidelidade da Bíblia. Porque se a Bíblia tivesse sido editada, teria sido corrigido. Eles teriam corrigido todas essas coisas que podiam causar futuramente, hoje em dia, em outros momentos, alguma dúvida. Mas não, continua aqui justamente para mostrar que ela foi escrita e se mantém como foi no original. Justamente aquilo que eu citei mais cedo, que era a honestidade da Bíblia. Né? Exatamente. Os evangelhos têm muito dessas pequenas contradições. E eu vi o Dr. Rodrigo Silva explicando que é a questão do testemunho de cada um. Cada um teve uma percepção e escreveu aquilo que ele viu, que percebeu. Exatamente. Se a Bíblia houvesse tido a intenção de ser algo manipulável, eles teriam corrigido isso há muito tempo. Poxa, com certeza. Sem contar que, por ser o livro mais vendido no mundo, o livro mais traduzido no mundo, isso não teria passado em branco. Não teria. O mais impressionante é saber que do tempo que foi escrito, as oportunidades que a humanidade teve de alterar e de incluir, de excluir qualquer coisa, e ela se mantém ali intacta na sua grande maioria. Tem algumas versões, como por exemplo a Igreja Católica, a Bíblia Católica, ela tem 6 livros a mais, que são os que eles chamam de apócrifos, que são livros que não foram reconhecidos no cânon bíblico, né? Não foram, por exemplo, tem um livro que foi escrito por Baruque, eu acho. Baruque, ele era um servo de Jeremias, um servo auxiliar, um irmão, um servo de Deus, que estava ali junto com Jeremias e ele ajudava Jeremias. Então, em algum momento, inclusive no último capítulo de Jeremias, fica claro que Jeremias está ditando para ele e ele está redigindo. Jeremias está falando e ele está redigindo. Então, e tem um outro escrito dele que foi descoberto depois de alguns anos que a igreja entendeu que era um livro santo também, que era um escrito santo. Não é que aquele texto seja mentiroso, mas ele não faz parte do cânon bíblico. O cânon bíblico foi fechado muito antes desses escritos aí serem descobertos, né, ou serem reconhecidos. Então não é que não exista, ele até existe, algumas pessoas até já comprovaram a sua confiabilidade, inclusive ali do conteúdo, porém não fazem parte do cânon bíblico, como as crônicas de Nabonido ou Nabucodonosor. Elas foram encontradas muito depois que Alexandre o Grande tinha tocado fogo na região toda. Mas está lá vários textos escritos por Nabucodonosor a respeito da sua história, a respeito das coisas que ele gostava. Nabonido tem até poema escrito, os caras mandavam matar um bocado de gente e escrevia poema. Que lindo. Pensa. Bem romântico. É bem romântico. Então, assim,
se fosse assim, todos esses escritos, né, que fizeram parte da história da Bíblia em algum momento, seriam considerados no cânon bíblico? Não. Consta ali o que Deus permitiu. Na verdade, porque esse conceito de Bíblia, como nós temos hoje, foi depois de Roma. Foi Roma que Grécia, na verdade. Roma e Grécia, porque o conceito é grego de... Sim, mas condensado como nós temos hoje aqui foi Roma, Sim. que compilou compilou. o que nós temos aqui. Eles têm o Baruch, como você falou, tem Judite, mas existem outros livros apócrifos que não fazem parte do cânon nem da Igreja Católica, mas que estão presentes na história. Sim. Inclusive, Jesus cita um desses livros, que é a Assunção de Moisés, que ele cita lá no livro de Judas. Ele faz uma citação desse livro. Então, provavelmente eles estudavam esses livros, porque diferente de nós hoje, eles estudavam por rolos. Então, tinha um rolo de Isaías, um rolo de Jeremias. E dentro desses livros, a Igreja Católica condensou, e é o que nós temos hoje. Então, assim, esse tipo de informação que as pessoas usam para invalidar a Bíblia. Só que é o seguinte, se esse material chegou até nós como está hoje aqui, ele se complementa. Ele está aqui perfeitinho para nós. E eu não acho que esse deva, por exemplo, o livro de Enoque, que é bem questionado, vocês já ouviram falar do livro de Enoque, né? Por que então, eu queria ouvir de vocês a opinião, por que ele não está inserido aqui dentro do cânon bíblico? Alguém tem Eu daria uma resposta bem genérica, que talvez não agradasse a todo mundo, que é permissão divina, primeiro ponto. Deus, nós lemos aqui em Timóteo 3:16, 17, toda a escritura foi inspirada por Deus. E em 2 Pedro 1:21, que nenhuma profecia foi dada por elucidação humana. Deus escolheu homens santos. Então Deus queria que através da história de Pedro a mensagem chegasse às pessoas, através da história de Paulo a mensagem chegasse às pessoas, através de Mateus, através de Lucas. Nem todos que escreveram a Bíblia foram apóstolos, né? Pelo menos o Novo Testamento. Paulo não conviveu com Cristo, não foi um dos discípulos. Lucas também não, né? Escreveu 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Mateus era publicano, discípulo, testemunha ocular, tanto que se você comparar os evangelhos, eles têm a mesma informação de pontos de vista diferentes e com detalhes diferentes. Então o livro de Mateus ele tem uma riqueza de detalhes que o livro de Marcos não tem, que o livro de Lucas não tem, né? Então, voltando à pergunta, primeiro eu penso que vontade de Deus. Deus não permitiu que esses livros fizessem parte do cânon bíblico. Senão, até por força, eles estariam, até por força humana. Porque o que é que impede? Porque se a gente for comparar a Bíblia que a Igreja Católica produziu, que tem alguns livros apócrifos, em relação a todas as outras versões da Bíblia que não tem, né, e que reconhecem que aqueles livros não são santos, né, não fazem parte do cânon bíblico, só por isso já dá uma ideia que existe uma intervenção divina. Exatamente. A respeito disso. Essa pergunta eu faço mesmo para provocar, porque é uma questão de fé. É o que você está falando, porque a gente precisa lembrar que o plano de Deus sempre foi nos salvar. E a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas é uma ferramenta que nos orienta, que nos guia. Né? E o maior exemplo disso foi Cristo. Conhecer as Escrituras, como ele diz lá em Apocalipse, a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos, ou seja, que obedece o que tem escrito aqui nessa Bíblia e mantém a fé em Cristo, que foi o nosso maior exemplo. É muito engraçado, né? Já trazendo sem base nenhuma, mas como a Bíblia é perseguida, né? Vamos lá. Tantos autores escrevem o que quiser, a baboseira que quiser, cria um livro e as pessoas compram. E não questionam o que a pessoa escreveu. Ela escreveu o que ela quis e acabou. Eu leio se eu quiser, eu aceito se eu quiser. Acabou. Por que a Bíblia é tão questionada? Não deveria seguir a mesma linha? Pessoas escreveram, alguém achou, vamos supor assim na ideia mais louca. Uma galera resolveu escrever, compilou um bocado de livro que achou, fechou. Você lê se você quiser, você digita se você quiser. Acabou, é mais um livro se for assim.
Mas por que é tão perseguido? Por que tanta crítica em Por que cima? incomoda tanto? Por que incomoda tanto? Se livros com, sinceramente, com menos benefícios à vida, mas que ainda assim trazem, vamos lá, um livro, não sei, de autoajuda, um livro de coach. Eu, particularmente, não sou a maior fã desses livros. Mas vamos lá. Tem livros bons? Tem, mas tem livros que também vão trazer coisas que... papo furada, pra vender livro. História. E eles não te ajudam em nada. E as pessoas não questionam. Tem o conflito cósmico também, a gente não pode deixar de falar. Dentre a criação de Deus, um decidiu se rebelar, Lúcifer, fez o comércio lá das suas mentiras, e dentre os anjos, conseguiu convencer a muitos, e até hoje vem conseguindo, né, convencer a muitos de que Deus é tirano, de que Deus é mentiroso, é retrógrado, já está ultrapassado, né? Alguns creem que Deus está morto, como dizia Friedrich Nietzsche, né? Através da história de Zaratustra. E tudo isso provém do inimigo de Deus. Ele conseguiu, a partir do momento que ele conseguiu implantar a dúvida a respeito da palavra de Deus e de Deus, já foi. E a pessoa permitiu-se se levar, como aconteceu com Eva, né? Certamente, é isso mesmo que Deus disse, de toda a árvore do jardim você não pode comer. Então ele disse meia verdade. Meia verdade não é verdade, meia verdade é mentira. Uhum. E ela contra-argumentou, não, eu posso comer de tudo, menos daquela árvore. Não, se eu comer eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Ele não quer que você seja que nem você. É uma coisa boa ser que nem Deus. A questão é a intenção com a qual ele estava falando. Não era ser que nem Deus. Uhum. Era estar no lugar de Deus. Né? Que depois lá em Isaías e Ezequiel, eles vão relatar lá que o próprio Satanás queria instaurar o seu trono acima das estrelas de Deus. Então o desejo dele sempre foi ser Deus. Como ele era criatura, não tem esse poder, esse pré-requisito de criador, e ele não consegue vencer o criador, ele agora vai tentar destruir, deturpar tudo aquilo que foi criado por Deus. E a Bíblia está dentre esses elementos, dentre esses itens que causam a fúria, como a gente acabou de citar há pouco. Qualquer outro tema vai nos trazer conhecimento e poder, porque o conhecimento basicamente não representa poder. Mas nenhum outro livro vai transformar a vida daquele que se entrega, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fumava não fuma mais, enfim. Se você me permite, Magno, acho que dentro disso também cabe uma advertência. Satanás, ele não é criador, só Deus é criador. Sim. Então a especialidade de Satanás é pegar a verdade que Deus criou e colocar um pinguinho que seja de mentira para transformar para ele. Então, você também tem que, aí de casa, ver se o que a gente está falando aqui é verdade. Sim. Então, tudo, mesmo se você ouvir alguém de outra pessoa sobre a Bíblia, vá verificar se o que ele está falando na Bíblia é fato. Porque pode sim, com certeza, nesse conflito cósmico, Satanás está usando uma verdade bíblica, mas com um pouquinho de mentira e está te enganando. Então, acho que cabe também essa advertência. Com certeza. Uhum. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela salva, como o Magno disse, ela também limita e constrange algumas pessoas, né? Ela limita as vontades da carne, ela suprime algumas necessidades carnais. E algumas pessoas não querem saber disso hoje. Entendeu? Por isso que incomoda tanto. É o prazer acima de tudo, né? Exatamente. Algumas pessoas. Seja na questão sexual, ou idólatra, ou comportamental. Vamos ver alguns dos textos contidos na própria Bíblia a respeito dela, o que a Bíblia fala dela mesma. Por exemplo, o que Jesus falou a respeito da Bíblia, né? Como Jesus se referiu à Bíblia. Lá em Lucas capítulo 8, verso 21, ele diz que ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meu irmão são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus se referiu à Bíblia como a palavra do próprio Deus. Era assim que Jesus se referia. E no tempo de Jesus não existia o Novo Testamento ainda, né? O Novo Testamento aqui veio existir, se eu não estou enganado, no ano 70, eu acho, no ano 50, ali depois de Cristo. Acho que quase uns 20 anos depois da morte de Cristo.
se não mais. Sobre a inspiração da Bíblia, nós lemos aqui 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Quem dirigiu o processo da escritura da Bíblia, da escrita da Bíblia, nós lemos também 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que jamais qualquer profecia foi dada por vontade dos homens, e sim homens inspirados por Deus e movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é comparada no Salmo 19, verso 5, como lâmpada, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É um livro que vai trazer claridade para a sua vida, vai clarificar suas ideias, seus sentimentos. Ela é emoção, mas ela também é razão, porque, como o Wendel falou, ela vai falar de saúde, vai falar de regras, de leis, vai falar de coisas que são fundamentais para o bom funcionamento e ordem da vida humana. O que é que a Bíblia fala sobre o prazo de validade da própria Bíblia? Tem um texto lá em Isaías, capítulo 40, verso 8, que diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então a Bíblia, amigo, não tem validade. Aqueles que dizem que o Velho Testamento foi abolido, nós vamos nos aprofundar no próximo tema a respeito disso, mas tem aqui quem tem autoridade para alterar a Bíblia. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Não vim para revogar, porque em verdade vos digo, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse texto para mim é tão claro que eu peço perdão se por acaso você tem esse entendimento a respeito do que eu vou comentar. Mas eu fico bestificado como é que alguém consegue tirar uma compreensão diferente a respeito desse texto. Mas não vou me aprofundar muito, porque nós vamos tratar dele Deixa eu só em outro momento. complementar essa frase, antes que você continue. A Bíblia, o último versículo da Bíblia termina assim, o penúltimo, perdão. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então, assim, é o que ele falou, né? Está aqui, chegou na nossa mão, é o que está aqui, meu amigo. Quem colocou, tirou, se responsabilize depois. E eu tô aqui, cara, pensando assim alto, porque é incrível como a Bíblia se completa. Tenho aqui um texto de Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Tem Mateus, tem Apocalipse, tem Provérbios. Parceiro, a Bíblia toda. É a Bíblia toda. A nossa intenção é fazer, evidentemente, que você, através da Bíblia, conheça a vontade de Deus. Nós lemos diversos textos que falam sobre a veracidade da Bíblia e comentamos também, outros cientistas, a opinião de algumas outras pessoas a respeito da Bíblia. Mas a verdade é que, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, Deus diz o seguinte através de João: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Felizes aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam, aqueles que praticam. É essa a característica, esse é o adjetivo que Deus dá para as pessoas que decidem não só aceitar e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas de ter este livro como manual para a sua própria vida. Esse é um apelo que nós fazemos para você. Se você em algum momento duvidou que a Bíblia é a palavra de Deus, é confortável talvez para você sentar num banco e apontar o dedo e acusar. Saia um pouco dessa zona de conforto e, ainda que não acredite, pegue esse livro para estudar. Faça um desafio a você mesmo. Se Deus de fato é poderoso, se Ele não vai transformar a sua vida através desse livro. Com certeza. Todos aqueles que assim fizeram
foram transformados. E se ainda tem dúvida, a Igreja Adventista tem programas, né, que trazem base científica para as histórias aqui apresentadas. Tem o Origens, tem o Evidências, Sim. programas incríveis que você agora vai ver na prática, que a ciência também comprova que o que foi escrito na Bíblia aconteceu. Tem um aplicativo chamado Diálogo. Você pode baixar na sua Play Store ou no Apple Store. Ele é um aplicativo de artigos científicos de cunho cristão evangélico. Lá você vai ler de tudo, escrito por cientistas, escrito por teólogos, por outros cientistas a respeito de diversos assuntos e principalmente a Bíblia. Nosso tempo chegou ao fim. Eu pensei que a gente ainda tinha mais 1 hora aqui para conversar. Rapaz, o assunto estava muito bom. Mas a produção está aqui levantando a placa, aqui balançando a cabeça, que chegou a hora. Foi muito bom estar com vocês e com você que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando. É um prazer ter esse momento de estudo da Palavra de Deus e eu espero que o Espírito Santo tenha falado tão alto que você não tenha conseguido não ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e que no próximo episódio você possa estar aqui conosco mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de encerrarmos, vamos fazer mais uma vez uma oração. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por falar ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito continue a nos mover, a nos incomodar para que nós possamos tirar tempo de qualidade para nos relacionar contigo através do estudo da Tua Santa Palavra. Que esta palavra seja a nossa regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. E que o Senhor fale conosco todos os dias através dela. Que o Senhor possa, de uma forma muito especial, acolher e abraçar todos aqueles que estão assistindo a este programa e que o Senhor nos traga na próxima semana para mais uma vez estudarmos. Esse é o nosso desejo e nós fazemos esta oração na certeza que o Senhor nos ouve e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado e uma excelente quinta-feira para você. Que Deus abençoe.